Alô, galerinha linda da internet, aqui estamos. Nós iremos fazer hoje um vídeo na qual está por aí nas redes internacionais de internet para todo lado, todo mundo acabando com o pastor Silas Malafaia. Meu Deus do céu, só a misericórdia de Deus, só a graça de Deus. Nós iremos falar sobre esse caso hoje, mas eu não vou ser nada contra, porque quem sou eu para ir contra o ungido do Senhor? Como eu disse para vocês no vídeo anterior de Jonas, eu quero que você preste atenção, porque eu tenho algo muito importante para falar para vocês, o que Satanás falou para um satanista e mandou essa mensagem. Ok? Eu vou falar ali no vídeo, depois eu vou colocar vocês para verem a igreja lá do Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro. E, enquanto isso, eu vou falando o vídeo. No decorrer desse vídeo, vocês vão prestando atenção, porque tem algo muito importante que vocês saibam. Todos nós precisamos de saber. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, por todas as tuas bênçãos, tuas misericórdias, tuas compaixões. Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que neste dia, Senhor, tu vá de encontro, Senhor, a todos os meus ouvintes, Pai. Ó Deus, Senhor Jesus, abençoa cada um deles, Senhor. Envolve cada um deles no teu sangue, Senhor. Tu sabes, Senhor Jesus, que antes de fazer esse vídeo, eu já orei por todos eles por 1 hora, Senhor, clamando ao teu nome, já li a palavra, Senhor Jesus, porque eu sei, Senhor, que a tua palavra é fiel e é verdadeira. Ela é a tua palavra, Senhor, e ela que fala por nós, Senhor. Senhor, que não seja a minha boca falando sempre nesses vídeos, Senhor, mas que seja, Senhor Jesus, a voz do Espírito Santo clamando, Senhor Jesus, ao teu povo, Senhor. Ó Deus, para que eles se acheguem a ti cada vez mais, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço nesta manhã, Jesus, por tudo, meu Pai. Jesus, eu abençoo cada um dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém, meus amados, e amém. Nós iremos começar o nosso vídeo agora. A palavra de Deus nos diz, queridos, que ai daqueles por quem vier o escândalo. Mateus 18, 6. Ai daqueles por quem vier os escândalos. Olha, amados, não é o Silas Malafaia que está fazendo o escândalo, certo? Muitas pessoas estão indo contra ele, falando mal contra ele. O diabo, meus irmãos, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer calar aqueles que falam a verdade. Não importa, irmão, se Deus tem abençoado ele, amém, a maneira que Deus tem abençoado ele, glória a Jesus. Se Deus usar alguém para dar uma oferta, se para você ou para mim, ou seja lá para quem for, você não vai receber? Com certeza você vai receber, porque Deus está usando alguém para te abençoar, ok? Então, é o que se passou com o caso do nosso amado irmão Silas Malafaia, que ele recebeu essa oferta e agora muitas pessoas, até mesmo aqui na América, eu tenho visto aqui as pessoas que têm os seus canais, estão falando mal, porque o Silas Malafaia uma vez também falou que o povo abençoasse a igreja, tirando um pouco dos seus aluguéis, a quem chama renda, né? Dos seus aluguéis durante o ano todo e vice. Isso é com você e Deus, o que você quer fazer com Deus. Você não é obrigado, não é verdade? Então, meus amados irmãos, meu Deus, o meu coração ficou doído quando eu vi esse algo acerca do Silas Malafaia. Se fosse aqui na América, o que aconteceu com ele, essas pessoas invadirem a casa dele, sem ele estar em casa, sem nada, sem autorização nenhuma. Se fosse aqui, meus amados irmãos, que a gente chama um sul. Daria uma ação tremenda, daria dinheiro adoidado para ele viver o resto da vida, que ele não precisar de fazer mais nada. Porque isso é muito falta de respeito, de caráter. A pessoa vir numa casa de uma pessoa, invadir a sua casa, sem você estar dentro da sua casa. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, meus amados, os urubus estão por aí, ok? À volta da carniça. Nós sabemos que aonde a carniça, os urubus estão voando por cima, querendo cada um tirar uma bicada. Não é verdade? É exatamente o que está acontecendo agora, amados, com o Silas Malafaia. Mas, amados, eu quero abordar esse assunto sobre o pastor Silas Malafaia, não é para falar mal dele. Quem sou eu para falar do ungido do Senhor? Eu não posso falar, eu não posso criticar, eu não posso dizer nada, eu não posso condená-lo, porque Deus é quem sabe de tudo, não é verdade? Só tenho visto pedradas contra, ok? Contra ele, sabe? Falações tremendas. Irmãos, nós temos que ter cuidado com a nossa boca. Nós temos que ter cuidado para a gente não amaldiçoar ninguém. Que Deus tenha misericórdia, ok? Porque Deus é misericordioso. Que Deus tenha misericórdia. Esses dias eu recebi, meus amados, 2 e-mails. Como eu falei para vocês que eu ia falar aqui agora. E eu já vou falar no início do vídeo. Eu recebi 2 e-mails de uma pessoa que ele serve à igreja de Satanás, ok? Ele entrou no meu canal e me enviou esse e-mail dizendo o seguinte, eu vou falar agora para vocês, pelo amor de Deus, preste atenção. Diz assim, ó,
Salve Satanás. Salve as gerações. Foi a maneira que ele se expressou. O diabo acabou de ser solto, foi o que ele disse. E vem para governar, ok? Foi o que ele disse. E vem para governar. E primeiro ele me mandou esse e-mail. Aí depois ele me mandou um outro segundo e-mail, que ele dizia assim. Ele diz, amém. Ele dizendo lá, amém. Sejam bem-vindos, todos eles. Ele dizia amém aos demônios, que eles sejam bem-vindos, todos eles. Então ele diz, Lucifer e seus demônios, todos os seus demônios do inferno, estão soltos. A humanidade, quem tem fama e tem dinheiro, se curvará perante o reino de Lucifer. E ele disse, eles estão comemorando. Lucifer está dominando há muito tempo. E o dinheiro é o passaporte dele. Os que brincam de serem cristãos, meus irmãos, é o que eu estou dizendo aqui agora, pertencem a ele, certo? Os que brincam. Mas enganam a si próprios, enganam a si mesmos. Aí ele ainda disse assim, assinado. Igreja Internacional Satânica, ok? Igreja Internacional Satânica. Olha, meus amados, por que eu estou passando isso para vocês? Porque, na realidade, esta pessoa que me enviou isto está certo que Lucifer está solto, certo? Mesmo porque o que vemos os crentes fazerem, ou seja, os humanos, não vamos dizer crentes, mas os humanos fazerem, não é coisa normal. Não, não é. A gente fica de olhos e boca aberta e de olhos arregalados perguntando, será? Por que não são coisas normais? Eu pergunto para você, por que não são coisas normais? Não são coisas normais, não, meus amados irmãos, mas são coisas de demônios, ok? Meus amados, meus queridos, amados irmãos, ou pessoas mesmo que não são crentes, meus queridos, com este recado, eu quero vos dizer, acordemos, senão amanhã será você ou eu que podemos cair na rede dele. Pois a Bíblia nos diz que ele está em nossa volta como um leão, ok? Rugindo, procurando a quem possa tragar. 1 Coríntios 10:10. Então, fala aquele que julga, ok? Que está firme. A Bíblia diz, aquele que julga está firme, cuidado para que não caia, ok? Não jogue pedradas em ninguém. Ore pelo Silas Malafaia. Ele é homem de Deus. Satanás está com sede de vê-los no chão, o evangelho se escandalizado. Esta é a missão de Satanás, matar, roubar, destruir e escandalizar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados, tenhamos cuidados. Não vamos abrir a nossa boca precipitadamente, não. Não vamos abrir nossa boca precipitadamente, pois a Bíblia diz que aquele que abre a sua boca precipitadamente, ele peca. E quem diz que não peca é mentiroso. Ok? Nós todos pecamos. Mas eu vou agora mostrar ali atrás está a igreja do pastor Silas. Eu vou colocar para que vocês assistam e eu vou terminar o vídeo falando sobre ele. E eu peço que, em nome de Jesus, vocês assistam e dê o seu comentário, dê o seu gostei, ok? E ajudem pastor Silas Malafaia em oração, ok? Porque ele precisa das nossas orações agora, irmãos. É para isso que Deus nos levantou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi para também ajudar a desfazer as obras infrutíferas das trevas. Então, aqui está aí passando a igreja onde ele prega. Ele é um homem de Deus. Ele está sempre pregando a palavra de Deus, ok? É um homem abençoado, ok? 1 Samuel 24:6 nos diz assim, não toqueis nos meus ungidos. Ele é ungido de Deus. Se ele errou, deixa que Deus trata com ele, meus amados. 1 Crônicas 16:22 nos fala novamente, não toqueis nos meus ungidos. Mas, infelizmente, meus queridos, meus amados irmãos, meus amados, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, a falta de respeito com uma autoridade nos dias de hoje são muitas, porque muitas pessoas não têm o discernimento de Deus, ok? Silas Malafaia, ele é uma autoridade de Deus, ok? Mas eu digo para vocês, é muito também falta de respeito para conosco, nós, falarmos de uma autoridade de Deus. É falta de respeito e falta de ética nós atacarmos o caráter das pessoas, meus amados. Isso não é bom, ok? 1 Crônicas 16:22 nos diz, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis meus profetas, ok? As redes sociais do YouTube,
estão aí cheias dos abutres, dos gaviões, dos urubus, querendo cada um tirar uma bicada para anunciar uma derrota de um homem de Deus. Batendo palmas para ver a derrota de alguém, não é só dele, mas de qualquer homem de Deus. Infelizmente, nós brasileiros, me desculpem, queridos, não estou falando isso com todo mundo, mas a maioria dos brasileiros, nós temos algo, meus amados, que precisamos ser liberados, sermos libertos disso. Sabe o que é? O falso julgamento contra alguém. Isso não é bom, meus queridos. Antes de nós olharmos a vida dos outros, vamos ver a nossa, meus amados. Eu amo o meu povo brasileiro, mas nossas igrejas hoje estão cheias de julgadores, estão cheias de julgamento. Alguém não pode fazer nada mais, porque todos querem jogar uma pedra. Todos querem que nós sejamos perfeitos. E não há ninguém perfeito. Por quê? Porque a nossa natureza é humana. Então ela não pode ser perfeita. Só vamos ser perfeitos um dia lá na glória. Amados, enquanto estivermos aqui no mundo, nós não poderemos ser perfeitos. Ok? E não há verdade em nós, diz a palavra de Deus. 1 João 1,8. João disse, filhinhos, vos escrevo estas coisas. Entretanto, se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai para advogar a vossa causa. É tão bom, meus amados irmãos, acusarmos, não é? Mas a mulher pecadora, quando aproximou-se de Jesus, Jesus disse para ela, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém. Por quê? Porque ninguém era perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Temos que ter o máximo de cuidado, amados, para não atrairmos maldições às nossas vidas, porque quando nós julgamos alguém, nós estamos colocando no lugar de Deus. Nós estamos tirando de Deus o seu trono e estamos nos colocando em lugar para julgar. Se Silas Malafaia está errado, o problema é dele com Deus. Davi se excusou de tocar em Saul, mesmo quando Deus o entregou em suas mãos. Davi disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi já estava reinando, Saul já estava há muito tempo fora de Deus. Mas Davi o respeitava como ungido. 1 Crônicas 16, 21 a 22. Salmo 105, verso 15. 1 Samuel 24, 6. Davi disse, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor. Que obediência, meus amados, a Deus que Davi tinha. Eu sei que muitos vão me dizer, vão me criticar e vão me dizer, você está defendendo. Não estou defendendo. Porque para isto, ele terá um advogado. Mas se fosse aqui nos Estados Unidos da América, esses policiais estavam em problema, meus amados irmãos. Problema muito grande, ok? De violar a casa dos outros, o direito dos outros, os direitos humanos. Entrando em uma residência privada, sem o dono presente. Mas no Brasil, amados, tudo pode, não é? Amo meu país, como já disse. Mas nós brasileiros precisamos mudar, amados. Nós precisamos mudar. Quando alguém matou Saul, veio correndo dizer a Davi que o matou. Davi não perdoou. E ele disse, por que atentaste, não temendo, e estendendo tua mão para matares o ungido do Senhor? 2 Samuel 1, verso 14. Mas hoje nós estamos, amados irmãos, vivendo o tempo de tudo pode. A Bíblia nos diz que Davi, uma certa vez, sofrendo perseguições, ele disse, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, os homens teriam nos engolidos vivos. Salmo 126. E é verdade. As pessoas, meus amados irmãos, hoje em dia não têm compaixão. Eles não são misericordiosos. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia dessa geração perversa. Meu Pai, tende compaixão, Jesus. Hoje vivemos tempos difíceis. Crentes matando outros com palavras. A língua não para. E Deus adverte hoje que 6 coisas Deus odeia. E a 7ª ele abomina. Provérbios 6, 17. Eu quero ler para vocês essas 6 coisas. Primeiro, olhos altivos. Definição de olhos altivos. O que são olhos altivos? Resposta, altivez, arrogância. E tem muitas pessoas que estão enquadradas dentro desta coisa que Deus odeia. Segunda, língua mentirosa. Qual a definição da língua mentirosa? Que fala mentiras. É este que, assim diz, se compatua com Lucifer, pai da mentira. Porque Lucifer é o pai da mentira. Terceiro, mãos que matam gente inocente. Quanta gente morrendo inocentemente por causa de R$10, um tênis. Qualquer coisa eles estão matando. É o valor de uma vida, um 0 à esquerda no Brasil.
Meu Deus, tende compaixão, Jesus, da nossa nação. Tende misericórdia, Senhor. Quarto, mente que faz planos perversos. Isso aqui está escrito, irmão, no livro de Provérbios, como já disse para vocês. Tem pessoas que vivem maquinando coisas má contra os outros. Eles vivem conspirando. O que é isto? Isso chama-se, meus amados irmãos, de conspiração. A pessoa que faz planos para derrotar, para derrubar o seu irmão, trama na mente, conspira. Deus odeia. E um dia você prestará conta da sua conspiração. Está emprestando sua boca ao diabo e atraindo maldições contra a sua própria vida. Que gostam de levar coisas más a outras. Fuxicos. Eu digo para você, não faça isso. Correio da má notícia. Transmissor de bad news. De reportagens más. Notícia má. Seus pés são para as coisas de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pés daqueles que proclamam as boas novas. Isaías 52:7. Então, meus amados irmãos, vamos deixar nossos pés andarem, mas para anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Gabriel, o anjo da força de Deus, que assiste diante de Deus, ele se apresentou a Maria e disse: eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, e isto será para todo o povo. Então, vamos ser pregadores de boas novas, de boa notícia, como foi Gabriel, dando boas notícias a todo o povo. Aleluia. Sexta testemunha falsa. Meu Deus. Quantas pessoas testemunharam falsamente em nome de Deus? Este irá dar conta diante de Deus. Isto é fortíssimo, meus amados irmãos. Meus queridos, Jesus nos chama para sermos testemunha dele. Ele disse: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em toda a terra. Seja testemunha fiel do Senhor. Atos 1:8. Exemplo, eu fui a um tribunal aqui uma vez nos Estados Unidos da América, por causa de alguém que me devia e não queria pagar. E chegando lá, meus amados irmãos, ok? Aquela pessoa mentiu adoidado, inventou tantas mentiras na frente do juiz, porque ele teve a chance de falar primeiro. Então, aí depois o juiz virou-se para mim e disse assim: conte a sua versão. Contei a minha versão. O juiz olhou para mim e olhou para ele, e olhou para aquele homem e disse assim: seu mentiroso, como que você jurou para falar a verdade e você está me dizendo mentiras? E o condenou, ok? O condenou. Olhem, meus amados, muitos juram na palavra de Deus de falar a verdade, mas eles mentem, eles são mentirosos, são filhos do diabo, para satisfazer seus egos. Não faça isto, Deus te pedirá conta. E eu fui abençoada, sabe por quê? Porque eu falei a verdade. A palavra de Deus diz: fala a verdade, e a verdade te libertará. Louvado seja o nome do Senhor. E terminando aqui esta palavra sobre Silas Malafaia hoje, eu quero deixar aqui a sétima coisa que Deus não tolera, que Deus abomina, como diz a palavra do Senhor, ok? Aquele que provoca briga e contenda entre irmãos. Às vezes você pode falar: mas é uma coisa tão simples. Não, Deus abomina, Deus não resiste, ele se enche de furor, ok? Então, se Deus Pai acende a sua ira, o que será de nós? Meus amados, é a misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Moisés, quando estava andando com o povo de Deus, ele disse: não irei contigo, mas enviarei meu anjo, o Senhor disse para ele, adiante de vós para vos guardar em todo este caminho. Mas te digo, olha, respeita a sua presença e ouve a sua voz. Não sejas rebelde, porque não perdoará as vossas transgressões. Por quê? Porque o meu nome está nele. Então o que Deus quis dizer? Eu sou Deus misericordioso, mas quando eu me iro, ninguém aplaca a minha ira. Portanto, amados, uma autoridade de Deus, o nome de Deus está nele. Tenhamos cuidados. O que Deus quis dizer aqui foi que quando ele se ira, coisas más acontecem. Ninguém apazigua a ira de Deus. Eu te digo, meus amados irmãos, a terra engoliu muita gente viva. Por quê? Abriu a boca e engoliu viva. Por quê? Por causa da desobediência contra a palavra de Deus. A terra colocou muita gente debaixo das fósseis, no dilúvio, nos tsunamis que tem acontecido. Por quê? Por causa da ira de Deus, o dilúvio, muitos outros lugares que nós temos visto ainda nos nossos dias. Deus diz: não ire contra o meu anjo, porque meu nome está nele. Ok? Porque sou amor, mas sou fogo consumidor. Duas verdades contraditórias revelam que Deus é amor. Ok? 1 João 4:8. Quem não ama, não conhece a Deus. Hebreus 12:29. Amor ou juízo? Porque Deus é um fogo consumidor. Amor ou juízo? O que você acha? O que você pensa?
Deixe sua conclusão, ok? Jesus afirmou em seus últimos 3 minutos que os discípulos o abandonariam na hora de sua morte e que também Deus o abandonara. Duas verdades aparentemente contraditórias aqui revelam que Deus é amor, 1 João 4:8, mas que também ele é fogo consumidor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hebreus 12:29, portanto, na cruz, Deus o abandonou para poder ali em Jesus. Portanto, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Amados, tenhamos muito cuidado. Mas ele também é fogo consumidor. E aqui nós chegamos, mais uma vez, ao término do nosso vídeo, dizendo assim a todos vocês, eu volto para mim novamente a câmera e dizendo a todos vocês, amados, cuidado, meus amados irmãos, não vamos vacilar, não vamos falar contra uma autoridade de Deus. Lembrem-se que foi que Deus disse, que eu falei para vocês agora. Deus enviou o anjo e ele disse assim, olha, mas você diga ao povo que não toque nele e nem fale mal contra ele, porque o meu nome está nele. E se alguém tocar, e se eu mirar, o que foi que Deus quis dizer? Quando eu me iro, ninguém pode aplacar a minha ira. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor, ok? Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos, mais uma vez. Divulga esse vídeo, você assistiu o que Satanás falou. Então, cuidado, amados, cuidado, muito cuidado, ok? Eu vou cantar um hinozinho aqui para vocês, eu toco violão também, mas fica um pouco difícil aqui para tocar, não é? Aqui filmando, mas uma hora nós vamos ter a oportunidade de tocar o violão. Mas eu faço a capela, né? Então eu canto a capela. Então é um hino que diz assim, Cavalo Branco, ok? Que diz assim: e vi os céus abertos, eis um cavalo branco, e o que estava sobre ele era fiel e verdadeiro. E vi o céu aberto, era o Filho de Deus, é aquele que morreu, é aquele que venceu e para sempre reviveu. E os seus olhos como chamas de fogo, e tinha um nome cintiloso que ninguém podia ver, e ele trazia escrito em sua coroa um nome vitorioso. Vi um homem com uma veste salpicada de sangue. Quem será este varão? É a palavra de Deus. E vi o céu aberto. Era o Filho de Deus, Jesus Cristo, Rei da Glória, que venceu a besta fera e nos deu sua vitória. E seus olhos como chamas de fogo, e tinha um nome cintiloso que ninguém podia ler, e ele trazia escrito em sua coroa um nome vitorioso. Glória a Jesus. Este nome é Jesus, aleluia. E é nele que nós somos mais do que vencedores. Amados, eu desejo a todos vocês uma semana abençoadíssima em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O meu abraço, meu beijo no seu coração, e que Deus te dê todas as vitórias que você necessita, seus sonhos que você tem sonhado, que possa ser realizado no decorrer deste ano vindouro, e que as profecias de Deus possam se cumprir, mas que nós possamos estar firmes para que nós não possamos ser abalados, como vocês aprenderam no livro de Jonas, na qual nós falamos, ok? Um beijo bem grande, amados. Divulga esse programa. Jogue para os seus irmãos que você conhece, para aqueles que não conhecem. Por favor, em nome de Jesus, você vai estar fazendo a obra de Deus. E eu digo para vocês todas as manhãs, eu abençoo vocês com as minhas orações. Antes de entrar aqui na internet, eu faço 1 hora de oração, falando com Deus, falando da palavra, para que Deus te abençoe. Amém? Até o próximo vídeo, assim, se Deus quiser, em nome de Jesus, ok? Tchau.